Queridos e queridas, vamos para o nosso último bloco. Faltou falar de dois princípios no último bloco, mas bem tranquilo. Primeiro, o princípio da função socioambiental da propriedade. Tem previsão expressa no Código Civil. Lembrado que é princípio da função social da propriedade, a ideia de limitação da propriedade privada em razão do interesse público. Aqui é a ideia de você limitar a propriedade privada em razão do interesse público ambiental. Então a propriedade privada ela não é de uso e gozo absoluto do proprietário, você sabe disso. Ela pode ser limitada em razão de um interesse ambiental. Princípio da participação comunitária é a ideia de que, em matéria de política pública ambiental, o Estado tem que andar junto com a sociedade civil. Então tem que haver cooperação entre Estado e sociedade civil para a proteção do meio ambiente. Isso a gente consegue visualizar em alguns licenciamentos ambientais de grande impacto, onde há uma necessidade de ter audiência pública sob pena de gerar nulidade no procedimento administrativo de licenciamento ambiental. Então tem que escutar a sociedade civil. Então, dois princípios para a gente poder finalizar o tópico de princípios. O que falta falar nesse último bloco? Primeiro, sobre responsabilidade ambiental e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto lá na Lei 6.938 de 81. Vamos falar aqui bem rapidamente desses últimos tópicos, utilizando a nossa metodologia. Primeiro, pessoal, lembrar, quando eu estou falando de responsabilidade ambiental, é um grande gênero. Eu tenho responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. Não esqueçam, essas três esferas de responsabilidade são independentes. A pessoa pode responder pelo mesmo fato em todas as esferas do direito, na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. Isso não gera bis in idem, né? Então lembra que as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes. O que merece a nossa atenção aqui sobre os tópicos de forma bem objetiva? A responsabilidade civil do poluidor é objetiva. Lembra o que é responsabilidade objetiva? Não precisa discutir a culpa ou o dolo do agente. Então basta apenas discutir o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre os dois, independente do elemento volitivo. Por quê? Porque o poluidor ele assume o risco daquela atividade. Então lembra que o que fundamenta, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva é a teoria do risco. E aqui no direito ambiental, a jurisprudência tem adotado a teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? Não admite a alegação de excludente de responsabilidade, como, por exemplo, caso fortuito ou força maior. Tomem cuidado. Aqui, a jurisprudência do STJ tem adotado majoritariamente a teoria do risco integral. Então, não dá para alegar excludente de responsabilidade. A responsabilidade que é objetiva, sem poder alegar, por exemplo, força maior. Tranquilo? Então, adotou a teoria do risco integral. Decisão recentíssima, importante do STF que tem que estar no nosso radar. O STF acompanhou o STJ no entendimento de que é imprescritível a reparação civil ambiental. Então ela é imprescritível. Decisão recente do STF sobre o assunto. Então fica ligado aí, porque a decisão em sede de repercussão geral. Show de bola? Então a reparação civil aqui ambiental ela é imprescritível, ela não prescreve. Nós temos duas súmulas importantíssimas sobre direito, sobre responsabilidade civil, que podem cair na sua prova, apesar que a gente sabe que a incidência de súmulas do STJ não é tão recorrente igual a jurisprudência do STF. Mas isso pode ser cobrado. Presta atenção. Primeira súmula. Em matéria de responsabilidade civil, aqui de degradação ambiental, gera a inversão do ônus da prova, viu? Então, o ônus da prova não vai ser de quem alega e de quem acusa. Vai gerar o quê? A inversão do ônus da prova. Então, aquele que está sendo acusado do dano vai ter que comprovar que não foi ele que causou o dano. Então, tem inversão de ônus da prova aqui na degradação ambiental. Outra súmula importantíssima, a obrigação ambiental ela tem natureza própria terreno. O que significa isso? Ela se acopla e se vincula à coisa, e não à pessoa, ela não tem natureza pessoal.
Logo, uma pessoa, por exemplo, que adquire uma propriedade, e essa propriedade tem, por exemplo, uma dívida ambiental, então tem uma obrigação ambiental, uma multa que não foi paga. O novo proprietário, ainda que não tenha causado realizado aquela infração, ele pode responder sim. Por quê? Porque fica vinculado ao bem e não é a pessoa. Então, o novo proprietário, ele pode responder por uma obrigação ambiental do antigo proprietário. Então, lembrar aqui, ó, que tem natureza propter rem, vincula a coisa, né? E não a pessoa. Então, duas súmulas importantes que podem ser cobradas. Sobre responsabilidade penal, o que merece a nossa atenção aqui? Lembrar que em matéria penal ambiental a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada, e aí você vai dar uma lida lá no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Então lembrar que a pessoa jurídica aqui pode ser responsabilizada penalmente, aqui nós temos uma exceção para o direito penal, mas você já sabe disso, você já estudou isso em direito penal. E lembrar que a Lei de Crimes Ambientais ela adota um sistema de dupla imputação, teoria da dupla imputação em matéria penal. Por quê? Porque a responsabilidade da pessoa jurídica ela é independente da pessoa física. Você sabe mesmo que a pessoa jurídica, para ela atuar, ela precisa de uma pessoa física. Então, a responsabilidade da pessoa física, por exemplo, do dirigente, do funcionário, ela independe da pessoa jurídica. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica não se confunde com a da pessoa física. Essa é a teoria da dupla imputação. Então, é totalmente possível só a pessoa jurídica responder pelo crime ambiental e a pessoa física não responder. O inverso também é possível. Show de bola? Então isso aqui é uma matéria muito mais específica para o direito penal do que para o direito, para a gente tratar aqui em matéria de direito ambiental, mas dê uma lidinha lá na Lei de Crimes Ambientais e no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Sobre responsabilidade administrativa, o que merece a nossa atenção? Recentemente o STJ pacificou o entendimento de uma grande divergência jurisprudencial sobre a natureza da responsabilidade ambiental administrativa. Diferente da responsabilidade civil, que eu acabei de falar, que é objetiva, para o STJ, a responsabilidade administrativa ambiental ela é subjetiva. Então, para configurar a responsabilidade administrativa, tem que analisar o elemento volitivo, tem que analisar a culpa ou dolo, viu? Havia uma grande divergência no STJ e a primeira sessão pacificou isso também no julgado do ano passado, então é um julgado recente, pode ser cobrado sim na prova, uma matéria importantíssima. Show de bola? Então, panorama geral aqui chamando atenção para os principais tópicos sobre responsabilidade ambiental. Para a gente finalizar, os instrumentos previstos na Política Nacional do Meio Ambiente. Pessoal, aqui não tem como eu exaurir todos esses instrumentos. Mas o que eu chamo a atenção? A OAB tem cobrado sistematicamente esses instrumentos de efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o que eu preciso que você faça na hora que acabar esse bloco? Você vai lá para a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, lê o artigo 9º e seguintes do artigo 9º. Lembrar, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente ela é curtinha. Então você pega o artigo 9º ali e lê até o final da lei. Por quê? Porque o artigo 9º ele elenca os principais instrumentos de efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente e a OAB tem cobrado, ela quer saber se você sabe os conceitos. Então, por exemplo, não coloquei aqui, mas ela cobrou recentemente o conceito de servidão ambiental. Onde você vai achar isso? Dá uma olhadinha na lei. Se você lê o artigo 9º lá, você já respondia a questão. Não precisava ter nenhuma grande divagação, beleza? Então não deixe de fazer a leitura da lei. O que merece chamar atenção que cai com mais recorrência na prova? Licenciamento ambiental. Então, você sabe que quando uma atividade ela causa dano ou tem potencialidade para causar dano, para que aquela atividade seja operada, ela tem que ser autorizada pelo poder público. Como é que ela vai ser autorizada? Através de um procedimento administrativo. Então, a natureza jurídica do licenciamento ambiental é a natureza de quê? De procedimento administrativo, onde o poder público vai autorizar que uma atividade causadora de dano ambiental ou potencialmente causadora de dano ambiental, ela possa ser executada. Então, tem que ter aqui uma aprovação do poder público. Lembrando, o licenciamento ele vale para atividades causadoras ou potencialmente causadoras, né? Não é para toda atividade, é só para aquelas atividades que causam o quê? Dano ambiental ou tem potencialidade para causar dano ambiental.
Sobre licenciamento ambiental, lembrar que, em regra, a competência do licenciamento ambiental ela segue duas lógicas. A primeira lógica é referente a sobre onde que vai ser o impacto daquele dano. Então, normalmente, o local onde vai ser o impacto daquele dano vai ser a competência para conceder o licenciamento ambiental. A outra lógica é sobre o domínio do bem que vai ser afetado. Então, o bem é da União, o bem é do Estado, o bem é do município, e aí vai ser responsável para realizar o licenciamento ambiental o ente federativo que tiver o domínio desse bem público, beleza? Então, só ficar ligado aí sobre licenciamento ambiental, depois dar uma lidinha lá na lei para poder pegar as regras específicas, né? E não esqueça da natureza jurídica do licenciamento ambiental. Outro instrumento importantíssimo, esse muito cobrado na prova, são os estudos ambientais. O que cobra demais? O EPA ou EIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ou Estudo de Impacto Ambiental. Ele está previsto no artigo 225 da Constituição, por isso que ele é muito cobrado. A ideia é o seguinte, olha, para realizar o licenciamento ambiental, quando a atividade causa dano ou tem potencialidade para causar dano, tem que ser feito um estudo prévio daquele impacto ambiental, para saber como é que aquela atividade pode ser realizada sem gerar muito impacto ambiental. Então é feito o quê? Um estudo anterior, por isso que é um estudo prévio. Para quê? Para mitigar os danos. Lembra lá do princípio da prevenção? Olha aqui, ó, desdobramento do princípio da prevenção aqui. Para evitar o dano, você faz um estudo prévio do impacto ambiental. O que a OAB já cobrou? A diferença do EPA, do EIA, para o RIA. O RIA é o relatório de impacto ambiental. Por quê? Porque esse estudo de impacto ambiental é um estudo técnico, complexo, científico. Ele é feito por profissionais de diversas áreas que vão ali fazer um estudo complexo. Obviamente, por ser um estudo complexo, ele não é de fácil leitura, ele não é de fácil acesso. Então, o que a lei exige? Exige que esse estudo ele seja resumido e colocado numa linguagem fácil, num relatório de impacto ambiental. Para quê? Para todo mundo ter acesso àquelas informações, né? Lembrar que a regra do direito ambiental é que a norma tem que ser, que as informações ambientais têm que ser publicizadas. Então, tem que ser, depois do EPA, o EPA vai gerar um relatório de impacto ambiental numa linguagem muito mais acessível. Aqui, o EPA é uma linguagem complexa e científica. Outro instrumento de políticas nacional do meio ambiente importantíssimo são os espaços territoriais especialmente protegidos, também previstos na Constituição. Pessoal, o que eu preciso que vocês façam sobre os espaços territoriais especialmente protegidos? Porque nós não vamos abordar cada um especificamente. A OAB, quando ela cobra esses espaços, o que ela quer saber? Se você sabe o conceito. Onde que estão os conceitos dos principais espaços territoriais especialmente protegidos? O que é cobrado normalmente? Área de preservação permanente, área de reserva legal ou as unidades de conservação. Então, o que você vai fazer na hora que acabou a aula aqui? Você vai ler o artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal, o artigo 3º, inciso 3º do Código Florestal e vai ler o artigo 2º, inciso 1º da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para você ver ali quais são as unidades de conservação previstas no nosso ordenamento jurídico. Em regra, você sabendo o conceito que você vai ler lá na lei, já resolve a questão. Você não precisa aprofundar mais do que o próprio conceito. Show de bola? Trouxe aqui as principais chances de cair na prova, mas lembra que existem outros instrumentos que são importantíssimos. Então vou te dar um exemplo. Tem um instrumento que não está no artigo 9º, mas que foi cobrado recentemente pela OAB, que está no Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. A OAB cobrou lá, todo imóvel tem que realizar o Cadastro Ambiental Rural. Então toma cuidado para quê? Para você ler o artigo 9º lá e as referências de outros instrumentos que estão importantíssimos. Normalmente a OAB vai cobrar o quê? O artigo 9º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Beleza, pessoal? Valeu demais, muito obrigado, vamos junto!